O Jornal do Meio-Dia está de volta e o presidente da CPI da CS-MOB, vereador Rafael Ranalli, rebateu críticas do prefeito Abílio Brunini sobre a comissão parlamentar de inquérito que investiga o contrato de 30 anos do estacionamento rotativo em Cuiabá. Ranalli, integrante da base aliada da Câmara de Cuiabá, a base do prefeito, afirmou que a responsabilidade de rescindir o acordo, esse contrato, é exclusiva da prefeitura e que, segundo ele, vem alardeando esse cancelamento desde janeiro. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador Rafael Ranalli, do PL. Boa tarde, vereadores. Seja bem-vindo aqui novamente ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu que sou vizinho, sempre falo isso, e quando chamar eu subo a quadra aqui e venho. Hoje que foi dia de polícia, né, eu que me revezo nas funções, mas estamos aqui para esclarecer, trazer as descobertas da CPI, uma CPI que está tão na capa aí da mídia, mas podem ficar à vontade para perguntar. Vereador, por que Abílio Brunini está tão insatisfeito com essa CPI? Ele falou assim, olha, tem alguma coisa estranha nessa CPI. Essa coisa estranha seria, assim, coisas não republicanas? Ou não é por aí? Bom, ele falou com ironia, eu até questionei ele ontem, que ele foi à Câmara daí para falar sobre esse episódio comigo. Fui muito direto a ele, falei, cara, você não devia ter falado isso, eu sou um policial federal, eu só tenho a minha palavra e a minha honra, eu nunca ia mexer com coisa escusa e quem te conhece, né, Abílio? As suas caras de ironia, quando você fala tem algo estranho, é muito desagradável. E eu sou da sua base, irmão, eu te defendo aqui. Então, esse ponto, Lúcio, eu sou muito honesto de falar que eu fiquei chateado, comentei com ele. Tanto que na mesma hora ele falou, vamos ali fazer uma coletiva, aí a gente fez uma coletiva já das pazes, já, você entendeu? No qual ele se ofereceu para ir à CPI, porque ele quer dar os argumentos como parte do contrato. Eu falei, sem problema, Abílio, eu te intimo, eu te convoco, como você quiser. Né? Tá aqui intimado e convocado para quarta-feira que vem, às 2 horas, Lúcio. Também deixei a mesma abertura para a empresa, acabaram de entregar lá do meu gabinete para a empresa, para os representantes, para mandar um representante para fazer uma fala das partes, que acho que essas falas são as mais importantes. Ah, mas é o Abílio. O Abílio vai como parte, como prefeitura. É parte no contrato. E o outro é a empresa que presta o serviço. Porque essa CPI, quando eu criei lá no início, a ideia era de tudo que foi falado desse contrato, parecia que esse contrato era escuso, era escondido e é público, gente. Ninguém nunca parou para ler. Então a gente tentou primar por procurar pontos de legalidade ou ilegalidade e a dita desvantajosidade, se há vantagens. E aí a vantagem ela é relativa. Eu também acho, pessoalmente, que é um contrato muito caro, muito oneroso, que a gente está vendo com o passar dos dias que as próprias vagas de estacionamento não pagam o contrato. E a empresa solicita à prefeitura que aumente o número de vagas. Porém, a empresa também alega que já emitiu mais de 12 milhões em multas, as quais repassadas para a CEMOB, tudo dentro da legalidade, só que a CEMOB não efetua essas cobranças. Com essas cobranças, o contrato ia sendo sanado. Então, tem argumentos dos dois lados, Lúcio. O que eu bati na tecla aí, que a CPI já trouxe alguns esclarecimentos, como a principal, a troca do fundo, que não poderia, quando foi criado esse contrato, criou-se um fundo garantidor. Só que a empresa constatou que esse fundo não tinha dinheiro, não tinha nada lá. O que a empresa fez? Aliás, o ex-prefeito Emanuel fez uma transferência de fundo. Cancelou esse fundo e mandou o contrato pegar o dinheiro direto do fundo da prefeitura. O fundo geral da prefeitura. Então, sem passar pela Câmara Municipal. E a gente tem uma legislação municipal que reza que para a transferência do fundo garantidor deveria passar pela Câmara Municipal. Outro fator que a gente achou também que teriam fiscais do contrato, que eram fiscais à época do contrato e nem sabiam que eram fiscais. Então, assim, o contrato foi meio relegado. Aí tem essa questão que muitos questionam. Por que começou lá na pasta da agricultura? O que tem a ver a agricultura com a CEMOB, com o estacionamento rotativo? Eu acredito que, à época, o administrador pensou, como é o mercado municipal, o principal foco do contrato, coloque-se lá na pasta do Vuolo, então, à época. Só que quem vai pagar? Tem a questão aqui que o centro, que é o estacionamento rotativo, que é uma demanda do CDL. O CDL, os comerciantes do centro, já me procuraram com essa preocupação. Eles não aceitam acabar com o estacionamento rotativo.
Então tem várias partes dentro desse contrato, dentro dessa discussão, e a gente tentou trazer todo mundo. Vereador, a grande pergunta é, qual a solução para este contrato, que é oneroso, sabemos, de acordo com o seu entendimento, tudo que foi investigado até agora por parte da CPI, é uma responsabilidade da Prefeitura? A Justiça já disse que o contrato é legal, existe alguma ilegalidade ou a Prefeitura não tem outra saída a não ser talvez pagar aquela multa milionária para rescindir? Opções, né? Eu posso ser até um inocente nesse jogo, né? Novato no jogo político. Para mim, o caminho melhor seria o diálogo, a empresa ainda sentar, negociar, porque a empresa é comércio negocia-se. Sentar e exaustivamente com a empresa, tá ruim para a prefeitura, a gente está quebrado, não tem dinheiro, o contrato é caro, e chamar para negociação. A empresa sempre deu sinais nesse sentido. Eu prezo por isso. Mas chegar ao fim disso e o prefeito entender que não compensa, igual ele alardeou ontem de novo na entrevista, ao meu lado, inclusive, que às vezes é melhor pagar os 140 milhões de multa e não pagar os 850. Então, mas que faça isso. Mas não faça o que fez anteontem de jogar na conta da CPI. A gente está fazendo o máximo de trabalho ali que a gente pode, inclusive eu canso de frisar, o líder do governo na Câmara está na CPI, que é o vereador Dilemário. Então é muito isenta a CPI, inclusive tem uma oposicionista na CPI que é a Maísa Leão. Então assim, a gente está fazendo o trabalho dentro das possibilidades da Câmara, da CPI. Então eu acho que pode caminhar para isso sim. Só que eu acho que seria desinteressante ali para o centro de Cuiabá, ficar um elefante branco, aí de uma hora para outra o mercado municipal, né, que está sendo construído. Isso, né? Que eu até me vanglorio, que acho que ele começou a levantar após a instauração da CPI, que dessa pressionada indireta na empresa, que eu acredito que vão cumprir o prazo e entregar até dezembro. Eu até brinquei com o prefeito, falei, prefeito, se for para rescindir, deixa ficar pronto. Fica pronto, rescinde e paga a obra. Então, assim, eu acho que tudo tem negociação ainda, espero que não seja rescindido, porque o que eu vejo muito mais? Eu não quero que Cuiabá sinalize ao mercado, a opinião pessoal, como uma rasgadora de contrato. Opa, não tá bom, não quero mais. Que não está ilegal. Exatamente. Então, você já tem opiniões e decisões de cortes da justiça homologando o contrato. Pois é. Inclusive do STF. Exato, que já concedeu e agora a empresa pode pegar o fundo direto do fundo, dito fundo. Você entendeu? Então está pegando sem a prefeitura falar um A. Então a justiça já homologou o contrato e o próprio dentro do TCE caminha-se para esse entendimento que o contrato é legal. Então eu faço votos que a empresa sente com o Abílio, mas para definir, de repente dar um desconto, encarecidamente pedir para a empresa CS Mob dar um desconto, mas aí como eu falei, até parece piegas, mas a gente está tratando de Cuiabá e a gente tem que ter uma sensibilidade a mais. Vereador, o senhor acredita que essa pressão em cima da CPI lá na Câmara é para tentar melhorar a forma de negociação com a CS Mob? Passa por aí? Pode até ser. Pode ser uma análise, uma tentativa, mas eu, assim, não... Apesar de me sentir chateado com a fala dele, falei para ele isso, ele se excusou, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é natural, todo mundo joga com as cartas que tem. Só que, porém, como eu também fui perguntado se eu me senti pressionado, de maneira alguma. Os trabalhos seguem da mesma maneira. A CPI vence dia 10 de outubro. Ainda não perguntaram para a empresa se ela poderia negociar alguma coisa no contrato? Olha, em off, pelo que se conversa, ela fala que está à disposição do prefeito Abílio para sentar numa mesa de negociação. Pelo menos em off ela fala. Mas não foi procurada, é isso? Foi, já chegaram a conversar algumas vezes. Mas não deu acordo? Por enquanto, não. Então, o que eu faço votos é que essa negociação continue. Agora, eu me senti pressionado, igual eu estava falando, Lúcio, para mim, dia 10 do mês que vem, a data fim, tem uma sessão dia 9, se eu não me engano, é uma quinta-feira, e eu pretendo falar para o Dilemário finalizar esse relatório após essas oitivas de quarta-feira que vem e entregar esse relatório até dia 9, que é o prazo que a gente já prorrogou por uma vez. Vereador, e a CS Mob tem cumprido suas respectivas obrigações contratuais? Porque muitas pessoas acreditam que principalmente o centro ali ainda parece abandonado, o mercado ainda bem está sendo construído, mas na sua avaliação que foi investigado, existe esse cumprimento? E a quem cabe fiscalizar também? Essa é a pergunta, tem que ter fiscalização. Isso, eu acho que a prefeitura sim tem que sentar com a empresa e deixar um fiscal específico desse contrato, que a gente tenha no outro lado. Não tem ainda hoje. Isso, um fiscal. Oi? Não, tem dentro da CEMOB. A CEMOB é responsável pelo contrato.
mas ficar cobrando os detalhes técnicos. Você tem calçadas ali do lado da Câmara, que não tem 1 metro a calçada, que tem um poste no meio da calçada, a acessibilidade muito prejudicada. Ontem eu recebi a Associação dos Deficientes, fiz uma ponte com a empresa, falei, atendam eles, vocês não estão fazendo os baixamentos das calçadas de forma correta. Então, muito mais que isso, Camila, se esse contrato continuar, espero que continue, né, tendo uma certa maleabilidade da empresa, tem que estar em cima sim, porque as vagas são ponto de crítica, onde que estaciona deficiente, onde estaciona idoso, tudo isso tem que ficar muito claro. Tem muitas denúncias de multa, um absurdo também, é tirada da lateral do carro. O cidadão recebe a multa, tem a lateral do carro, não tem a placa, gente. Isso é um absurdo. Então, fazer uma ouvidoria melhor nesse sentido, entendeu? Então, tem muita coisa para aprimorar. A responsabilidade seria da Prefeitura. Da Prefeitura e da empresa. Vereador, antes de encerrar, aí uma outra polêmica na política. Aliança do MDB de Janaína com o PL. O senhor deu uma declaração aqui de que, reconhecendo a força eleitoral de Janaína Riva, e o senhor diz, olha, ela tem muito voto. Isso significa que Rafael Ranalli não veta essa aliança de Janaína do MDB com o PL de Abílio Brunini? Primeiro, quem seria o Ranalli para vetar alguma coisa, né? Mas eu sou admirador da Janaína como política, ela acho que é a mulher mais poderosa da política mato-grossense, então não é de ser descartado. O que eu falei e friso a todo momento é que eu sou soldado do PL. E haja visto, o Valdemar falou, temos um problemaço no Mato Grosso. O senhor acha que ela poderia somar numa chapa fazendo dobradinha com José Medeiros? Então, aí já ficou limitante, porque, Lúcio, o que que acontece? Onde encaixaria ela? Esse é o X da questão, que realmente, quem lembra, o Bolsonaro visitou Mato Grosso do primeiro para o segundo turno. E desde lá, da eleição de prefeito, e desde lá ele foi muito claro, os meus senadores são o Medeiros e o Mauro Mendes. Então o PL já está fechado com o Medeiros e com o Mauro. Aí qual espaço sobraria para a Janaína? Lógico, ela filiando no PL a pedido do sogro. Seria o quê? O sogro abrir mão do governo? Para a própria Janaína? Seria uma possibilidade. Aí teria vaga para os 3, que hoje ela lidera as pesquisas para o governo do Estado. Então, não sei, tem muito, mas eu só deixar claro que eu admiro a Janaína enquanto política. Ela agregaria públicos que o bolsonarismo e o nosso lado não tem, mais mulheres, até mesmo o público LGBT que a segue muito. Então, você quebraria alguns estigmas aí. Mas é lógico que ela filiando aqui no PL. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio, obrigado, Camila. É um orgulho sempre vir aqui, repetindo, eu que sou jornalista e vizinho da casa aqui, sempre é só chamar. Obrigada, vereadora. Boa tarde.